Oi, eu sou um mercenário. Hoje eu quero trazer um assunto sobre uma leitura recente, bem agradável para mim, da qual fiquei muito fã da obra pela inteligência narrativa dela, além de, claro, tentar monetizar mais uma vez aqui no YouTube. Criada pelo que eu considero o melhor desenhista que o Homem-Aranha já teve, e quem criou para mim o melhor visual do uniforme clássico do Homem-Aranha, Todd McFarlane. Em Spawn, você vai ver muitas ideias que no início são bem interessantes, mas por serem muitas ideias, isso acaba limitando a obra no começo. O McFarlane trabalha muitas coisas ao mesmo tempo no início da sua criação, ainda mais depois que outros roteiristas passam pelo personagem, adicionam elementos à sua história, mas é sobre isso que eu quero falar. Spawn é Al Simmons, um soldado americano que foi traído pelo seu chefe e amigo, reencarnou como Spawn, o general do inferno, ou é isso pelo menos que o capeta quer que ele seja. Eu não estou interessado em contar a história desse personagem aqui, ou falar sobre o contexto da sua criação, porque muita gente já falou sobre isso. Não sou a primeira pessoa a falar do Spawn aqui no YouTube, e nem o maior conhecedor dele. Mas quero falar sobre sua série de genialidades, coisas interessantes que esse personagem tem, devido ao fato da sua história ser consistente, por sempre ter o seu criador participando dela. Além do fato da genialidade da sua limitação, que para mim é a minha coisa favorita nesse personagem. Vamos lá. Mesmo Alcimo sendo um personagem ridiculamente forte, ele ainda funciona em histórias mais urbanas. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Spawn é um personagem muito rico em ideias, um soldado do governo que é traído e reencarna como general do inferno, combatendo o mal com os poderes infernais. Ao mesmo tempo, ele possui um traje simbiótico, que McFarlane traz esse elemento da sua criação Venom, que foi uma das suas passagens pelo Homem-Aranha mais lembradas. Também temos o fato de que ele não pode se render totalmente a esses poderes, porque se fizer isso vai entregar sua alma ao Maleborgia, o Diabo, e precisa usar as armas de fogo em algumas ocasiões. Tem horas que ele nega seus poderes, outras que não. Vocês entenderão. Para essas ideias interessantes que o McFarlane criou para seu personagem, vemos mais para frente grandes escritores de peso como Frank Miller, Neil Gaiman, Alan Moore e outros trabalhando no personagem, porque eles viram que havia coisas interessantes para desenvolver ali. Quando começamos a ler Spawn, vemos o McFarlane estabelecer essas ideias, mas algumas ficam um pouco soltas e, em alguns momentos, até sinto que o McFarlane tinha uma base para escrever seu personagem, mas deixou algumas coisas para se decidir na hora que estava escrevendo. Ainda assim, essas ideias não deixam de ser interessantes. É como eu falei, foram trabalhadas mais para frente por grandes escritores, mas acho que a genialidade real desse personagem vem da limitação que o McFarlane estabeleceu para ele, até onde eu li, isso não foi desfeito, mas futuramente planejo trazer um vídeo sobre a história de Spawn e destrinchá-la aqui no YouTube. Caso seja desfeita, eu trago essa informação em um vídeo futuramente. Mas como eu estava dizendo, o Spawn tem a limitação de que seus poderes têm um certo limite para serem usados. Caso contrário, ele entrega sua alma para o Maleborgia, que é o demônio responsável pelos poderes de Al. Você pode perceber que em alguns momentos do vídeo eu posso chamar o Spawn pelo nome real dele, Al, mas eu acho que vocês entenderam. Continuando, isso é uma boa limitação por quê? Enquanto o Spawn é ridiculamente forte ao ponto de ter esses poderes que eu vou dizer, e talvez ainda nem tenha visto ele usar todos eles até onde eu estou lendo. Mas vamos lá. Necroplasma, corrente viva, controle e manifestação, capa simbiótica viva, teletransporte, telecinese, voo e levitação, força humana, resistência sobre-humana, fator de cura acelerado, regeneração corporal, imunidade a doenças humanas, controle de sombras, criação de armas de necroplasma, disparos de energia infernal, explosões de necroplasma, ilusões, manipulação de matéria limitada, metamorfose parcial do corpo, invisibilidade, visão sobrenatural, sentidos ampliados, comunicação com entidades infernais, manipulação do fogo infernal, possessão limitada, viagens dimensionais limitadas, controle dos demônios inferiores, imentalidade condicionada, evocação de armaduras infernais, e o controle sobre o próprio cadáver reanimado. Bom, esses são os poderes dele, antes de ficar ainda mais poderoso, porque mais pra frente eu tomei o spoiler do que o Spawn vai se libertar do Maleborgia
e vai ficar ainda mais poderoso, mas esses são os poderes dele antes de se libertar. Estou curioso para ver o nível de poder desse personagem, mas como eu estava dizendo, essas limitações agregam bastante às histórias, porque além do Spawn ter essa porrada de habilidades ridiculamente fortes, ele precisa se limitar para não perder sua alma para uma Malebolgia. Então isso é bom, porque se você vê o Spawn na rua, Nova York, vivendo, tendo aventuras mais urbanas, ele lutando contra a gangue, policial corruptos, morando com os sem-tetos e etc. Sinto que o McFarlane também queria trazer algo meio Batman para seu personagem, essa ideia de ser o herói da cidade, a gente vê bastante isso na sua obra, com muitos elementos que são comuns também no Batman. Curiosidade à parte, até onde eu li nas HQs de Spawn, parece, só parece, que o Batman é real, porque o Spawn faz referência ao Homem de Preto, que é uma clara referência ao Batman. O quadrinho tenta deixar isso subentendido pela arte. Isso acontece após o encontro dos dois, escrito pelo Frank Miller, até onde eu li. Mas como eu estava dizendo, eu achei essa ideia maravilhosa, porque você tem como o único personagem a capacidade de fazer histórias de luta e brigas com poderes ridiculamente poderosos, e ao mesmo tempo tem essa coisa do herói da cidade como Batman. O Spawn é um personagem muito interessante. Atualmente estou acompanhando ele na série Origins da Panini encadernados. Vale a pena você ir atrás. O primeiro volume está por cerca de R$15 lá na Amazon. Recomendo para você conhecer o personagem, mesmo que você não vá colecionar tudo, esteja disposto a ler tudo como eu. Mas dito isso, obrigado por assistir este vídeo aqui. Eu queria deixar só um agradecimento no final do vídeo para o Marcos do canal Marcos do Senfeiro. Eu acho que eu conheci o Spawn antes do vídeo dele. Na verdade já conhecia sim, mas depois que eu vi o vídeo dele sobre o amor que ele tem por esse personagem, eu decidi me aprofundar mais nele. A primeira história do Spawn que eu li foi o crossover dele com Batman, como eu falei, que foi escrita pelo Frank Miller. E ali, então, tiçou uma curiosidade minha, mas depois do vídeo do Marcos, eu quis me aprofundar mais sobre a história desse personagem. E eu também tinha lido também um crossover antes, que se não me engano foi lançado pela DC, do Spawn. Mas, dito isso, obrigado por assistir. Eu acho que o próximo vídeo que eu vou trazer aqui nesse canal, se esse vídeo pelo menos tiver um rendimento legal para um primeiro vídeo, planejo trazer sobre os Transformers de Robert Kirkman. E, claro, quero trazer também um vídeo sobre um quadrinho que, na minha opinião, não é muito comentado, mas eu acho que tem ideias interessantes ali que podem ser trabalhadas. E eu acho que, na minha opinião, tem uns subtextos ali que são interessantes, que no caso é War de Rivals, que é do Negon Universe, do mesmo universo dos Transformers do Kirkman. Dito isso,